Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se teu olho é simples, todo o teu corpo será luzente. Mas se for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Lucas 11:34. Meta do mês: desenvolver a fé e a alegria na construção da paz. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Emmanuel, no livro Calma. Meta do dia: ante as dificuldades, cultivar a fé e a esperança como recursos salutares de crescimento íntimo. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo à reforma íntima. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós rogamos a Ti o amparo e a proteção. Pedimos também, Jesus, que o seu amor nos envolva, nos auxiliando em nossa reforma íntima. Que possamos ser luz, que possamos ser os responsáveis pela evangelização das pessoas, pela nossa própria evangelização, vivendo o teu evangelho, desenvolvendo o autoaprimoramento. Fortalece, Jesus, a nossa fé. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita, a partir das 7 horas da noite. Essa reunião administrativa, ela é online. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Antes de nós irmos para a mensagem, nós queremos lembrar aos amigos que no próximo sábado e no próximo domingo nós teremos as atividades normais da nossa casa espírita. No sábado teremos a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos, temos também o tratamento espiritual, temos a sopa fraterna. Então, é muito importante nós estarmos presentes. E também, no finalzinho da tarde, temos a Escola Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Vamos então para a mensagem. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Autoaprimoramento. Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamo-nos. De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? E perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar, segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os
benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas e nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes, e procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Rumo Certo, da editora FEB, capítulo 23. Meus amigos, que lapada essa de Emmanuel, né? E a gente vê que todos os dias a gente leva um puxão de orelha, né? Ou vários puxões de orelha. E a gente tem dificuldade ainda de aprender. E o Emmanuel nos esclarece muito aqui, a gente não tem tempo para aprofundar como a mensagem precisa, necessária, mas sempre como eu falo, cada amigo que escuta, que ouve essas mensagens, pode ver ou focar em outro ponto que eu não trago aqui, né? Porque a nossa visão ainda é muito restrita. Então a gente vê que cada um de nós tem
a necessidade do seu aprimoramento. E pelo que o Emmanuel pontua, o nosso aprimoramento, ele também se dá por vivência, por gerações, por experiências, por estudos, né? Então, assim, de gerações em gerações, nós fomos absorvendo os conhecimentos para nós chegarmos no, na questão tecnológica, por exemplo, que a gente vivencia hoje. Há 2.000 anos atrás, o pessoal escrevia em couro, escrevia em madeiras. Então, era dessa maneira que eles se comunicavam. Hoje, não. Hoje, numa questão de alguns segundos, nós conseguimos nos comunicar em qualquer lugar da Terra. Então, a gente vê assim que a evolução tecnológica, material da humanidade, ela avançou muito. Mas nós ainda estamos engatinhando em muitas questões do auto-melhoramento. Como diz lá no Evangelho, no primeiro capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, nas instruções dos Espíritos, não vou dizer o nome do Espírito aqui, posso errar, ele fala que a grande batalha que nós devemos fazer é conosco mesmo, não é com o nosso vizinho, não é com aquele que pensa diferente da gente, que tem visões políticas diferentes, visões religiosas diferentes. Não é. Não é contra a igreja X, Y, contra a casa espírita A ou B. A grande questão que a gente tem é conosco mesmo. Então, é o aprimoramento do ser, viver de fato o Evangelho de Jesus. Então, como que nós vamos vencer esses conflitos interiores que a gente tem? Como que nós vamos eliminar as nossas tendências menos construtivas? Como que nós vamos esparzir a luz se muitas vezes ainda estamos afinados com a sombra? Então a gente vê que o Emmanuel vem cutucando, né? Vem cutucando a gente. E esse cutucar é para o nosso bem, para o nosso melhoramento. Então devemos trabalhar constantemente para a nosso melhoramento. Como? Dizendo, sendo bom, sendo fraterno, indulgente. Quantas vezes nós queremos, por um defeitozinho que a gente vê na pessoa, nós fazemos um defeitão, né? Divulgamos de todas as maneiras, que a pessoa fica, de fato, ela tem, às vezes, tem que sair da cidade para outro lugar, né? Porque a gente prioriza o mal, né? A gente vê, às vezes, nas mídias sociais, nas rádios, na, na televisão, a gente vê muito a valorização do mal. Então, a gente viu um defeito, ao invés da gente dar a notícia simplesmente, não, nós queremos florear a notícia. Porque se a gente não florear, parece que não cola, parece que não vai dar audiência. E aí a gente vai dando aquela notícia, às vezes a gente imagina tanto que se daria para. A imaginação é tão forte que ou do celular ou do rádio fica pingando sangue. De tanto que a pessoa que está dando a notícia, ela detalha bem as questões. E isso é ruim. Usar o mal para divulgar, né? O mal tem que ser divulgado. Não, o mal não tem que ser divulgado. O que tem que ser divulgado é o bem. E vai chegar um momento, como diz o Emmanuel em outras comunicações, que se 2/3 da humanidade fazer o bem, o outro 1/3 será constrangido a fazer o bem também.
Então, é muito importante trabalharmos isso no nosso coração, cada dia, a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento. Às vezes a gente dá 2 passos e dá 3, 4 para trás, né? Talvez numa ligação, numa abordagem que a pessoa fala, a gente já espana, ou uma coisa que não saiu do jeito que a gente queria, aí nós fazemos aquele escândalo, a gente humilha a pessoa, distrata a pessoa no meio dos outros. Então, nós temos que ir construindo um melhoramento mesmo. E é um esforço que nós temos que fazer. É muito, muito constrangedor a gente ver pessoas humilhando as outras. E é quando a gente percebe que a pessoa já tem um pouquinho do conhecimento do Evangelho de Jesus. Mas todos nós estamos endividados com a lei divina, como diz o Emmanuel. Somos espíritos endividados perante a lei divina. Por isso que nós aqui nos encontramos. E em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Então, todos nós somos endividados com a lei. Nós negligenciamos. Então, o que que acontece? Como diz o Emmanuel, urge saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Então, reconhecer os nossos problemas, as nossas falhas, nossas dificuldades, mas não ficar ali parado, chorando em cima dos nossos defeitos, mas trabalhar na edificação do bem. E aí também é do bem de todos. Então, é isso que o Cristo nos apresenta. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Essa é a chave. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que suicidaram. Olhe, Jesus, por esses irmãos, que a legião dos servos da Mãe Santíssima possam estar a postos, levando consolo, levando amor para esses irmãos desditosos. Ore também, Jesus, por todos aqueles que ainda se encontram encarnados, mas estão vitimados da tristeza, da angústia, do sofrimento, da depressão, das ideações suicidas. Que esses irmãos sintam a presença da Mãe Santíssima e de todos os seus legionários que estão a amparar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.